Boa noite, pessoal. Estamos aqui, então, para dar sequência no nosso estudo e estou muito honrada com a presença de vocês. E é sempre uma energia, uma troca de energia assim, muito boa, é um aprendizado muito bom quando nós, com a nossa meta unificada de aprender esse curso, nós nos entregamos a essa hora de estudo. E para a gente começar a internalizar de fato, então, essa nossa vontade, vamos fazer aquela respiração e aquela entrega que a gente faz de 1 minutinho, que é para baixar essas frequências que a gente vem de muito agito lá fora, para essa hora, e às vezes a gente vem correndo e aí parece que o barulho externo atrapalha. Mas agora nós então internalizamos, recolhemos os pensamentos para a nossa mente para dentro e colocamos o nosso propósito para o Espírito Santo, para que ele se revele através de nós, que ele se faça entender naquilo que nós estamos prontos para essa hora. Então, colocando essa meta, nós estamos prontos para iniciar esse estudo. E alguém colocou aqui que eu estou brilhando hoje, mas eu estou de óculos novos, pessoal. Então, o brilho é os óculos, tá? Mas assim, seguindo então agora, hoje que nós vamos estudar no capítulo 3, a parte 3, só para a gente pegar o fio da meada, na aula passada nós vimos milagres como percepção verdadeira, que a gente viu que tudo aqui no nosso mundo ilusório é percepção. E nós temos a percepção do ego, que é a natural daqui, nós viemos por essa percepção do ego a ter consciência de um mundo físico, e que o milagre ele é a contraparte dessa percepção do ego. Então, a percepção verdadeira, ela vem do Espírito Santo e ela não atua através das leis físicas do ego. Ela atua através das leis do Espírito Santo. E a percepção verdadeira, a gente viu também semana passada, que ela aponta para a verdadeira inocência. Que quem percebe verdadeiramente são os verdadeiramente inocentes. E a inocência, ela não ataca. E por não atacar, ela também não é atacada, ela não fere. Então, a percepção verdadeira é a nossa salvação para a percepção falsa. E hoje nós vamos estudar na terceira parte a percepção versus conhecimento. Então, se semana passada a gente viu bastante só sobre percepção, com toda a ênfase em o que é a percepção verdadeira, o que é essa contraparte do Espírito Santo para o ego, hoje Jesus vai trazer um contraste para o conhecimento e a percepção. E aqui, mais uma vez, como a gente já viu em várias outras vezes, nós vamos ver Jesus usando as palavras que nós conhecemos, que é essa palavra conhecimento, mas ele tem um significado diferente no curso. Aqui no mundo físico, conhecimento é eu saber ou eu ser letrada em algum assunto, em alguma coisa. Eu não preciso saber do resto, mas de alguma coisa eu preciso saber, então é considerado que eu tenho conhecimento. No curso, a palavra conhecimento, ela se refere apenas à totalidade, a tudo. Se existe algo que nós não estamos sabendo para o curso, então não é conhecimento. Conhecimento é total ou não é conhecimento. Então, o que é se não é conhecimento? É percepção. Então, para o curso,
a percepção, aqui no mundo não entra conhecimento, entra só percepção. Por isso que na aula passada ele distinguiu entre a percepção falsa do ego e a percepção verdadeira do Espírito Santo, porque isso é o máximo que nós podemos atingir aqui enquanto nossa consciência estiver no sonho. O conhecimento, então, ele é um atributo de Deus, ou a Deus. A Deus e a sua criação, ao Cristo. Então, o Cristo, ele também está incluso no conhecimento e de Deus. Vamos ver então agora de que forma Jesus descreve isso para nós. E ele começa aqui descrevendo, deixa eu só dar um ok aqui para a Edna. Bem-vindo, Edna. Estamos começando nesse momento a leitura. E ele começa descrevendo assim, ó, nós estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco do conhecimento até agora. Se nós devemos pedir conhecimento, não. O conhecimento pertence à estratosfera do céu e isso vai chegar aqui. Nós precisamos pedir a percepção certa, que é a correção da percepção equivocada. Por quê? Porque o nosso estágio atual, a nossa mente ainda está ligada com a percepção equivocada. Ela tem equívocos ainda. Ela precisa ainda de correção. Então, o que vai corrigir a percepção equivocada não é o conhecimento, é a percepção certa. E estando só com a percepção certa, aí sim o Deus pode dar o último passo e nos elevar ao conhecimento. Então, como Jesus, continuando aqui Jesus, ele diz, até agora ele quase não falou nada de conhecimento. Ele só falou das coisas dentro aqui, já do nosso nível de separação. Mas é preciso clarear o que é o conhecimento para a gente ter uma ideia de onde a gente está e de qual a nossa meta. Então, ok aqui para a Adriane. E Jesus continua aqui na segunda linha, isso porque a percepção tem que ser endireitada antes que se possa conhecer qualquer coisa. É isso que eu falei há pouco, que como nós estamos aqui na percepção equivocada, se Jesus teve aqui na Terra o conhecimento, ele teve a percepção certa do Espírito Santo. E por se identificar Jesus com a percepção certa, ele abriu o canal com o conhecimento, mas ele ainda não está no céu, porque ele tem o conhecimento do céu, mas o Filho ainda não é completo, a nossa parte ainda falta a ele. Porque alguém pediu isso no chat, por isso que eu falei. Então, voltando aqui, ó, isso porque a percepção tem que ser endireitada. Então, a percepção equivocada, aquela que nós temos por herança do ego, ela tem que ser endireitada antes que se possa conhecer qualquer coisa, porque o ego não conhece nada. O ego é o oposto do conhecimento. O ego é o não saber, é a confusão por excelência. Então, conhecer é ter certeza. Isso é um fato, né? A incerteza significa que não conheces. Então, nós aqui, como nós não conhecemos, então é óbvio que nós não estamos cientes do conhecimento. O conhecimento é poder, porque é certo, e certeza é força. Então, o conhecimento do céu detém todo o poder, porque ele conhece tudo. Então, ele induz aos pensamentos certos. A percepção é temporária. Então, mais uma pergunta aqui do chat, se nós então não conhecemos nada, não percebemos nada. Deixa eu só ver aqui. Se nós não conhecemos nada, não. Nós não, no nível que Jesus está falando aqui no curso, nós não conhecemos nada, porque nós jogamos a nossa consciência para fora da mente de Deus. Só se conhece estando na mente de Deus. Isso que os livros aqui, as teorias do mundo falam que é conhecimento, isso é só uma intelectualização no sonho.
Então, o conhecimento do mundo é uma intelectualização dentro do sonho. Isso nós temos. Mas o conhecimento de Deus nós não temos. Quer dizer, nós não estamos cientes dele. Nós ainda temos ele, mas ele está obscurecido para a nossa experiência. Pela percepção falsa, porque nós escolhemos perceber ao invés de conhecer. Quando a gente pensou separação de Deus, nós escolhemos perceber o mundo fora da realidade de Deus. Perceber porque não havia como conhecer, porque é impossível existir um mundo fora de Deus. Como é que eu poderia conhecer o que não existe? Mas perceber o que não existe, a minha crença tornou isso possível. Então, tudo aqui no mundo é percepção, sim. Não há conhecimento nos termos que o curso está falando, com esse significado da palavra conhecimento. Então, continuando aqui, o conhecimento é poder, então, como a gente viu, porque ele é certo. Então, conhecimento sabe tudo, então, portanto, ele é certo. E se ele tem certeza, ele tem força. A percepção, ela é temporária. Então, a percepção pode ser corrigida. A percepção pode ser transformada em conhecimento e daí a percepção termina. Por isso que o conhecimento é eterno, é atemporal, e é imutável porque ele conhece tudo, então não tem para onde mudar, porque ele é o todo. Mas a percepção, sim, ela é temporária. Como um atributo da crença no espaço e no tempo, está sujeita ao medo ou ao amor. Então, a percepção, ela serve a mesma crença que fez o espaço e o tempo. Para parecer existir espaço e tempo, nós os percebemos. E essa percepção, então, pode servir tanto ao medo, ao ego, ou ao amor, ao Espírito Santo. A percepção pode seguir por essas duas linhas. Isso que Jesus quer frisar. Esse curso aqui foi escrito para nos ensinar a nós diferenciarmos a percepção equivocada do medo da percepção do amor. Porque o ego, ele pôs tudo de cabeça para baixo e nós hoje temos medo do amor e amamos estar no ego. É isso que a nossa percepção faz conosco. E isso precisa ser corrigido. Por isso, esse curso aqui é um curso para nos ensinar a perceber corretamente. As percepções equivocadas produzem medo, que elas vêm do ego, e isso dá medo, e as percepções verdadeiras fomentam o amor, mas nenhuma traz certeza, porque toda percepção varia. Então, mesmo a percepção do Espírito Santo aqui no mundo, ela ainda não traz certeza. Por isso que nós podemos, num instante santo, termos certeza absoluta do que Jesus fala aqui, estarmos tão convictos das palavras desse curso, que elas são verdadeiras, e poucos minutos depois já esquecemos tudo e estamos na dúvida de novo. Por que isso é possível, então? Porque a percepção, ela varia. A percepção pode ser ensinada a ser cada vez mais apurada, cada vez mais próxima ao conhecimento e cada vez mais assertiva. Isso nós podemos aprender. Mas como percepção, ela nunca vai trazer a certeza absoluta. Certeza absoluta já é um atributo do conhecimento, do céu. Então, ter certeza é estar no céu. E enquanto nós estivermos com nossa crença de que nós somos um ser separado, então é natural que a gente tenha essa oscilação na percepção, só que cada vez mais pendendo para a percepção certa. Isso nos deixa mais próximo do despertar da consciência para o conhecimento. E é por isso que ela não é conhecimento, porque a percepção varia, porque ainda ela percebe algo e não está ciente de outra coisa, por isso que ela não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. Então, conhecimento é igual a verdade, verdade é igual a Deus.
E por isso que o conhecimento está acima da percepção. São dois níveis diferentes. Percepção é um nível, conhecimento é outro nível. Os dois níveis jamais se encostam, porque o conhecimento não pode perceber e a percepção não pode conhecer. Mas a percepção certa é o caminho para a volta ao conhecimento. Por isso que nós precisamos aprendê-la. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Deixa eu só ver uma pergunta aqui. Então, nós temos percepção e temos o poder de escolher o amor? Sim, isso é escolher a percepção certa. Escolher o amor é escolher a percepção certa. Esse poder, é o único poder que nós temos. Escolher entre com qual percepção queremos olhar. Se queremos estar com amor ou com medo. Então, eu vou reler aqui o segundo parágrafo. Todas as tuas dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. E olha, se é Jesus que está falando isso, é porque ele deve ter um fundamento para poder fazer tal afirmação. E nós realmente não nos conhecemos como o ser crístico, como o Filho Santo de Deus. Nós ainda nos percebemos como sendo duais, como tendo o bem e o mal dentro de nós. E nós não nos conhecemos como a perfeita unicidade, e por isso nós também não conhecemos ao nosso irmão, porque nós achamos que ele é igual a nós. E por isso também sequer conhecemos a Deus, porque também não fizemos ideia do que é Deus, porque nós não nos experienciamos isso. Na nossa experiência, então, nós somos duais. Nós conhecemos o bem e o mal, como falei há pouco, e Deus, ele é uno, ele não conhece o mal, ele só conhece o amor, ele só conhece o bem, ele só conhece a alegria, ele só conhece os atributos que vêm do amor. Então, por isso que nós não o conhecemos. Reconhecer, nós não nos reconhecemos. Reconhecer significa conhecer de novo, implicando que antes conhecias. Então, antes da ideia de separação de Deus, antes da queda, nós nos conhecíamos. Nós conhecíamos o Filho de Deus, nós conhecíamos nosso irmão e nós conhecíamos a Deus. Então, por isso que nós não nos reconhecemos agora, não nos conhecemos agora, mas vamos voltar a conhecer de novo. Podes ver de duas maneiras, porque a percepção envolve. Podes ver de muitas maneiras, porque a percepção envolve interpretação, e isso significa que ela não é íntegra ou consistente. Então, quem que na sua experiência de julgar algum acontecimento pelo simples estado emocional, na mudança do seu estado emocional, já não vê a mesma situação com outros olhos ou com outra percepção? Então, a percepção, ela pode variar muito, dependendo da circunstância, do momento, do estado emocional, de com quem que estamos, quem que está olhando. Então, a percepção, ela varia o tempo todo. E por isso que ela não pode ser íntegra e consistente como o conhecimento. O conhecimento, ele é totalmente imutável, ele não tem como variar, porque ele conhece o todo. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. Então, o milagre, como a gente viu na aula passada, ele é a percepção verdadeira. A percepção falsa, a do ego, é a percepção do mundo aqui, naquela na qual a gente se experiencia ou veio a existir nesse mundo. E a percepção milagrosa, então, ela é então a correção, mas ela não é ainda conhecimento, ela ainda não é o céu, ela ainda é dentro do sonho, é só
a percepção equivocada corrigida. Então, isto é um milagre. Por isso que o milagre, como ele é a percepção certa, ele segue as leis do céu e não as leis físicas da terra. Por isso que ele funciona independente de parecer possível ou não aqui. Porque ele é um reflexo perfeito do conhecimento, mas ainda não é o céu, ainda não é conhecimento. O milagre, então, ele é a resposta certa para uma questão, mas tu não questionas quando conheces. Então, hoje de tarde até a gente respondeu bastante questões, né? Mas a resposta certa para toda questão é o milagre, é a percepção verdadeira. Só que quem está no céu, como ele conhece tudo, ele vai questionar o quê? Só questiona quem tem dúvidas. E só tem dúvidas quem não tem conhecimento. Então, mais uma vez, podemos diferenciar por aqui, por isso, o conhecimento da percepção. Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. Então, parabéns para quem tem a mente aberta já para questionar aquilo que ele acredita. Porque isso abre espaço para a percepção certa. Quem sequer se questiona, não há como aprender, como permitir que o milagre entre na sua mente. Então, se questionar, está percebendo dor, está percebendo equivocadamente, se questionar se isso vem de Deus, se isso é verdadeiro, se como filho de Deus isso deve ser assim, ou será que não poderia ou não deveria ser de outra forma? Enfim, o questionamento, ele é o pontapé inicial da mudança. E Jesus estimula então isso. O milagre ou a resposta certa as corrige. Então, as ilusões. Nosso questionamento abre nossa mente e aí entra o milagre e corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvia. Então, é claro que enquanto nós percebermos e não estivermos de volta ao conhecimento do céu, nós vamos precisar do tempo e do espaço. E em outro lugar, Jesus diz que a ninguém vai faltar tempo para aprender a voltar ao conhecimento. Então, a percepção ela ainda depende do tempo. Como tu percebes a qualquer momento dado, determina o que fazes e as ações têm que ocorrer no tempo. Então, ações nós só temos dentro da percepção. E dependendo de com quem que eu estou, com a percepção certa ou com a percepção equivocada, isso vai determinar que ação eu vou tomar. A gente até teve falando isso no nosso grupo hoje de tarde. Então, com que mente que eu estou agindo aqui nesse mundo? Eu estou fazendo as coisas físicas e comportamentais aqui. Então, se eu faço a partir da mentalidade do Espírito Santo, então isso determina certas ações. Se eu faço a partir do medo do ego, eu vou ter outras ações. O conhecimento, ele é intemporal, né? Não existe dentro do espaço do tempo, porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. Isso aqui é uma pergunta que eu acho que não tem um estudante que já não se fez de perguntar quando que eu vou despertar? Quando que eu vou saber que eu estou iluminada? E Jesus diz muito simples assim, ó. Tu conhecerás, então tu estarás no céu, quando tiveres cessado de questionar. Quando tiveres no conhecimento, não haverá mais nada a perguntar. Se não há mais nada a perguntar e eu conheço, esse é o estado do céu. Esse é o estado. Então, se eu estou me questionando quando que eu vou despertar, é porque ainda não estou desperta. E não adianta também não perguntar, mas pensar. Ninguém colocou que não vai perguntar. Mas isso já passou, com certeza,
pela cabeça de todos os buscadores espirituais, né? Quando que vai chegar lá, né, no conhecimento? Então, quando tiver no conhecimento, ele não vai se perguntar quando que vai chegar, ele vai ter certeza. Simples assim. A mente que questiona se percebe no tempo. Então, ela ainda está aqui no mundo físico, no sonho. Então, seria assim, a mente que questiona, ela se percebe no sonho. E, portanto, olha procurando respostas futuras. Então, isso é natural. Dentro do tempo, é lógico que, como o tempo para nós tem passado, presente e futuro, nós queremos respostas para o futuro. A mente fechada, ela acredita que o futuro e o presente... Vou dar um ok aqui para a Adriana. Então, a mente fechada acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. Então, aquele que não se questiona ou que tem medo de se questionar, aquele que não pergunta nada, ele está fazendo isso porque ele tem certeza que o futuro vai continuar sendo que nem o presente. Ele não acredita, então, em despertar. Então, por isso que a mente fechada, ela não acredita, então, em despertar, em evolução para chegar a despertar. E isso estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se ao medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Então, na verdade, manter a mente fechada, não se questionar, é uma defesa do medo, porque inconscientemente, lá por detrás da consciência, existe o medo de que o futuro seja diferente ainda, porque seja mais amedrontador do presente. Qual que é esse medo? Porque o ego nos ameaçou dizendo que Deus quer a vingança por nós nos separarmos dele. Então, a gente não se questiona para manter o estado presente, porque pode não estar bom, mas ainda é melhor que o futuro. Então, a pessoa não se questiona por medo. E esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar. Então, parabéns a nós, estudantes do curso, porque o que a gente está aqui fazendo aqui se não é se questionar? Então, esse foi o pontapé inicial de todos que vêm ao curso e de todos que já estão com a mente, pelo menos, já aberta ao questionamento. Já estamos no caminho certo. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda uma correção ao invés de um fato. Então, a visão verdadeira, ou a percepção verdadeira, ela é uma percepção natural da vista espiritual, ou seja, da vista do Espírito Santo. É a percepção do Espírito Santo. Mas ainda é só uma correção da percepção falsa. Não é um fato real, ainda é uma projeção, mas uma projeção que corrige a projeção equivocada. Então, a vista espiritual, ou então o pensamento que o Espírito Santo nos dá, é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Por que é simbólica? Porque ainda é aqui dentro do sonho. Então, ela ainda não é o conhecimento, não é o céu, mas ela é um símbolo perfeito do céu, ela não conflita com o céu. A percepção que o Espírito Santo nos mostra é que nem um reflexo num espelho perfeito. A imagem do espelho não é a imagem que está na frente do espelho, ela simboliza o que está na frente do espelho, mas ela simboliza de maneira perfeita. Assim é o Espírito Santo. Então, ele não é o conhecimento, mas ele simboliza o conhecimento em perfeição. Aquilo que é percebido está de acordo com o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa que atrasa o domínio próprio do milagre. Então, a vista espiritual, que é um instrumento para o conhecimento, é ela que permite que a gente tenha acesso aos milagres.
Então, é a vista do Espírito Santo que nos coloca a serviço dos milagres. E Jesus quer trabalhadores de milagres, ou seja, ele quer que seus irmãos também, assim como ele, trabalhem ou estejam o tempo todo com a mente do Espírito Santo em sua consciência, como seu guia, como seu pensamento. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. Porque visão de Deus também, quem nos dá aqui é o Espírito Santo. Então é só mais um milagre. Ainda não é o céu, né? Ainda não é uma revelação. Ainda não é a comunicação direta de Deus com o Cristo, com o seu Filho. Porque é ainda através da percepção. O fato de que a percepção esteja envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. Então, pelo simples fato do Espírito Santo ter que ser o canal pelo qual Deus traz a sua visão a nós, isso já faz com que nós não estejamos no conhecimento no céu, e sim ainda é na percepção. E é por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. Então, todas aquelas pessoas sinceras, assim, com uma altíssima espiritualidade, que têm experiências do conhecimento de Deus, na verdade, eles têm visões, e Jesus os retrata mais como o nome mais apropriado. Então, para essas visões, ainda é milagre e não conhecimento, porque ainda ela não capta o todo do céu nesse instante de visão. Ela capta uma parte perfeita do céu, mas não o todo. Então, ainda as visões, e por isso que, por serem percepção, então, elas não duram. Isso dá por uns instantes, mas ninguém que ainda acredita que seja um corpo consegue manter uma visão por longo tempo. E nem é necessário ter visão também para despertar. Jesus só está falando isso, ensinando, porque tem gente que teve essa experiência e confundiu, então, isso como sendo o céu. Isso ainda não é o céu, isso ainda é percepção. Percepção certa. Vem de Deus, mas ainda não é o céu. A Bíblia diz para conhecer-te a ti mesmo ou teres certeza. A certeza é sempre de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou e Ele está ainda em nós. E Deus tem certeza, então a certeza sempre é dele. Quando tu amas alguém, o percebeste como é. Quando tu o amas, né, com o amor de Deus. Não é o amor especial do ego. Aqui é quando a gente tem um reflexo do amor do Espírito Santo. Quando a gente vê a inocência de alguém. Então, quando a gente ama alguém nesse sentido, a gente o percebe como ele é. E isso faz com que seja possível para ti conhecê-lo. Então, quem ama, conhece. Até que o percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Enquanto fizeres pergunta a seu respeito, estás claramente inferindo que não conheces a Deus. Então, se eu não conheço em total inocência o meu irmão, eu também não conheço a Deus, porque o meu irmão em total inocência, ele é o próprio Deus. Não que ele é o Deus, ele está inserido no Deus. Ele é o próprio Filho de Deus. Certeza não requer ação. Então, no céu não há ação, porque a ação sempre vem a partir de uma falta. No céu não há falta, há conhecimento. Então, quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. Então, todas as nossas ações aqui no sonho, elas são percepções, não são conhecimento. O conhecimento, ele provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. Então, o que o conhecimento faz? O conhecimento, ele provê a força para criar,
para criar como Deus cria, para criar o que é eterno e imutável, para criar mais amor, para criar mais alegria, para criar mais estado de céu. Então, o conhecimento, ele provê a força para a mente criar isso. Mas não, o conhecimento não provê a força para nós fazer as coisas certas. Então, é a percepção. Quem provê, então, as coisas para fazer as coisas certas? A percepção. As coisas certas é a percepção certa e as coisas equivocadas é a percepção equivocada. Então, a percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. Por quê? Porque a percepção, ela age através dos milagres do Espírito Santo, ou ela age através do fazer do ego. O ego faz, o Espírito Santo só corrige. Hoje também alguém me pediu, né, se o Espírito Santo tem alguma indicação física ou aqui no mundo. Não, aqui o ego faz tudo. O Espírito Santo apenas corrige a nossa mente em cima da dor ou da percepção equivocada que temos em cima das coisas que fizemos aqui. Então, por isso que a percepção é ligada ou com os milagres ou com o fazer. O conhecimento é o resultado da revelação e só induz ao pensamento. Então, o conhecimento é o resultado de Deus se revelando ao seu Filho. E isso induz a pensar mais amor. Deus se mostra ao seu Filho, ele abre seu conhecimento ao Filho, o Filho tem o mesmo conhecimento do Pai, e isso induz a pensar mais amor ainda. E é nesse sentido que a criação segue. E mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. Então, perceber, nós ainda precisamos ter ouvidos e olhos para perceber o resultado de volta. Então, a percepção, por mais espiritualizada, por mais próxima do Espírito Santo, ela ainda não é conhecimento. Então, o conhecimento vem do altar interior e é intemporal, porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. Conhecer a verdade, estado do céu. Perceber a verdade, estado do Espírito Santo aqui no sonho, para nós. E o que ele quer dizer com conhecimento vem do altar interior e é intemporal, porque envolve certeza? Porque o conhecimento, ele vem naquele ponto onde Deus e o Filho têm o seu contato, na mente do Filho. Então, conhecer igual a Deus, percepção, de grosso modo, sim, conhecer vem de Deus. A percepção vem do equívoco nosso que escolhemos pensar separação. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com os seus altares, os quais ele estabeleceu em seus filhos. Então, o altar, como eu estava falando, é aquele ponto de contato que o pai e o filho têm em comum, onde a revelação de Deus chega a nós. Então, antes que isso volte a ficar ciente na nossa mente, primeiro a nossa percepção precisa ser corrigida, para que a gente não tenha mais medo de Deus, porque o medo de Deus é o último a ser desfeito. Então, lá no altar, naquele ponto que não é um lugar físico, porque o Filho de Deus nem sequer físico é, mas lá na mente, onde Deus e o seu Filho se comunicam, que ele chama isso aqui simbolicamente de altar, lá ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará paz sem questionamentos. Deus não é um estranho para seus filhos, e seus filhos não são estranhos uns para com os outros. Então, Deus conhece seus filhos e seus filhos se reconhecem a si. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo e irá, em última instância, substituí-los.
Então, percepção e tempo vieram a existir juntos e ambos serão, então, transcendidos pelo conhecimento. Esse é o significado real de alfa e ômega, o princípio e o fim. E antes que Abraão existisse, eu sou. Então, isso são frases da Bíblia. É isso que Jesus quis dizer, que o conhecimento ele irá substituir a percepção. Por isso que o conhecimento é o alfa e o ômega, é o começo e o fim. E antes de Abraão ser, antes de nós pensar separação, Deus é anterior. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Então, como que há pouco a gente falou que a nossa percepção ela muda o tempo todo, mas ela precisa ser estabilizada com base na percepção certa. A percepção certa ela já não muda mais, mas ela só fica estabilizada. Estável totalmente só o estado de céu, só o conhecimento. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, que é o que a percepção de quem teve essa visão de Deus colocou na Bíblia, vem a ser agora com uma percepção corrigida. Essa percepção ainda trouxe medo, porque ainda veio essa frase, quem estava ouvindo a Deus e a colocou na Bíblia, ainda estava com a percepção contaminada de medo, porque ele diz para temer a Deus, teme a Deus e guarde seus mandamentos, como se Deus mandasse ordens aqui para nós. Só que a percepção corrigida em cima dessa mesma frase, ela vem a ser: conhece a Deus e aceita a sua certeza. Então, em vez de temer a Deus, conhecer a Deus, voltar ao conhecimento. Em vez de guardar os seus mandamentos como uma ordem de cima para baixo, aceita e compartilhe da certeza de Deus. É isso que essa frase realmente quis dizer. Corrigindo com a percepção do Espírito Santo, é isso que ela significa. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Então, isso também, às vezes, é meio amargo para estudantes compreenderem, porque nós ainda gostaríamos que isso fosse uma defesa válida para nós. Só que o ataque, ele é uma defesa de dois gumes. Ele, assim como ele fere a quem nós atacamos, ele também fere de volta a quem ataca. Por isso que se eu apontar o erro, então, se eu ataco o erro em outra pessoa, eu me ferirei. Como ele disse, se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. Por que eu não posso conhecer? Porque se eu o ataco, é porque eu o vejo fora de mim. E se eu o vejo fora de mim, eu não o vejo no amor. E se eu não o vejo com amor, então ele automaticamente ele se torna um estranho para mim. E os estranhos dão medo. E por isso que eu acho que eu devo atacar. Então é um círculo vicioso ao qual o ego achou que nós nunca iríamos escapar e que ele iria se perpetuar eternamente a isso. E por isso que o ego tem tanto medo que a gente volte à mente e descubra essa artimanha dele e de que a gente não precisa atacar o irmão. Nós precisamos conhecer o irmão. Porque o irmão, ele faz tão parte de Deus quanto nós. Então, continuando o raciocínio de Jesus. Tu fazes dele, do teu irmão, um estranho, porque o percebes equivocadamente e assim não podes conhecê-lo. Então, se eu percebo o meu irmão como um ego, como é que eu vou conhecer a realidade dele que ainda é de Deus? Porque só o que Deus criou é real. Então, se eu fiz dele um estranho, eu não o conheço. Tu o temes porque fizeste dele um estranho. Como diz, os estranhos dão medo. Então eu tenho medo dele.
percebe-o corretamente, de modo que possas conhecê-lo. E isso, gente, vale também para qualquer situação. Se alguém tem alguma mágoa de alguém, ou alguém tem alguma coisa que não consegue perdoar em alguém, é porque não está conhecendo essa pessoa. Está ainda olhando com a percepção do ego para cima dessa pessoa. Porque a percepção do Espírito Santo, ele vai ver só a percepção inocente nesse irmão. E aí é possível conhecê-lo e conhecê-lo como assim mesmo. E aí todo o medo é desfeito. E se não há mais medo, não há sequer mais o que perdoar, porque tudo está liberado, tudo está perdoado. E Jesus continua: não há estranhos na criação de Deus, porque Deus criou a todos de igual modo. Então os filhos se conhecem dentro do amor. Então os filhos de Deus não são estranhos um para o outro. Para criares como Ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Então, Deus não tem dúvida alguma da santidade do seu Filho. Aquilo que nossos olhos e ouvidos testemunham e que nós achamos que devemos atacar no irmão é um testemunho falso. É um testemunho do ego. Não é o que o irmão realmente foi e é na criação de Deus. Não é assim que Deus o criou. Não é a realidade dele. É apenas uma projeção equivocada para cima dele e a qual ele aceitou para si também. Então Deus, ele criou por conhecê-las. Então Deus criou o seu filho, ele estendeu o seu filho. E o filho tem a mesma capacidade de estender esse amor, porque Deus, ele conhece o seu filho, porque ele conhece a si. Deus não tem dúvidas, ele é o conhecimento. Então ele as conhece perfeitamente. E quando elas não se reconhecem umas às outras, não reconhecem a ele. Então, mais uma vez, Jesus aqui está dizendo: é impossível voltar a Deus sem conhecer o meu irmão. É impossível uma jornada de volta a despertar a Deus ignorando o meu irmão, achando que meu irmão é faltoso, mas eu quero ser altamente espiritualizada e chegar a Deus. É impossível, porque a integridade do meu ser está em reconhecer a inocência no meu irmão. E no momento que eu reconheço a inocência no meu irmão, a memória de Deus já está automaticamente de volta, porque eu só pude ver a inocência no meu irmão pela memória de Deus, pelo conhecimento de Deus. Então, observem como essa lição de hoje, gente, ela é perfeita para o perdão perfeito. Então, ela é aplicável. Então, estudem, pensem, vejam como isso pode ser trazido para simplificar o nosso perdão de todas as situações. Porque nossas coisas que nos ferem, como ele diz, sempre está envolvido um corpo, seja de outra pessoa ou meu. Então, o perdão, ele acontece naturalmente quando eu vou para a percepção certa. Quando eu conheço o meu irmão, eu não tenho mais medo dele. Quando eu conheço a mim mesma como filho de Deus, eu não tenho mais medo de mim. E nessa certeza, nesse instante santo, eu sou curada. E quando é com o meu irmão também, se ele acredita na falta, ele é curado junto. Então, todo o perdão verdadeiro funciona na base dos milagres e dessa percepção verdadeira. Disso que Jesus está ensinando aqui. Parece tão simples, são só palavras, mas a profundidade que Jesus está transmitindo aqui é suficiente para o nosso despertar. Ingui, na prática, então, quando eu busco essa percepção certa, ela é uma única resposta, né?
Ela é enxergar a inocência no meu irmão. Né? Sim. Então, é uma afirmação. Sim. Por enquanto, é uma afirmação, porque talvez eu ainda não sinta isso verdadeiramente. Mas se eu for afirmando e acreditando nisso, eu vou chegar. É isso? Aqui entram os milagres e a ajuda de Jesus. Por enquanto, vamos supor no teu exemplo, a gente, como tu diz, a gente vai fazendo, mas sem aquela fé, sem a certeza. Mas Jesus está dizendo para fazer, então vou fazer igual. O que Jesus disse lá no início das aulas, quem voltar ali? Eu completo por ti o que te falta por enquanto. Então, o que isso quer dizer? Mesmo eu estando com dúvida de que meu irmão é inocente, mas eu pratico por um instante isso. Eu realmente quero que isso seja verdadeiro. Eu não tenho certeza, mas eu quero. Então eu vou praticar. Eu faço a minha internalização, meu diálogo com o Espírito Santo. Eu volto a Ele, eu me levo a Ele, não puxo Ele para cá para Ele corrigir as coisas por mim. Eu vou a Ele. Eu admito que eu estou equivocada e que ele sabe. Mas eu ainda estou em dúvida. Jesus completa o que me falta e o que isso vai permitir? Que o milagre aconteça, que o milagre venha. E o milagre vai se manifestar da melhor maneira possível para essa situação. Você vai receber o testemunho desse milagre e assim o tomador de decisões vai se convencer. É assim que a fé vai aumentar. Então, só pela prática. Só praticando muito e muito e muito é que a fé vai aumentar pelos testemunhos dos milagres. Por isso que Jesus diz que os milagres é um instrumento prático mais próximo e mais rápido que nós temos para nos ensinar a colocar a fé só no pensamento do Espírito Santo, só na percepção certa. Okay. E Jesus completa para nós o que nos falta, porque com certeza nos falta certeza, né? Nos falta convicção. Então, ao invés de se sentir culpado por não acreditar totalmente, ou não acreditar nada, pode ser totalmente não acreditar zero, dizer eu só vou provar para mostrar para Jesus que não funciona. Aquilo que me levou a querer provar é o suficiente para funcionar. É por aí já que Jesus entra. E aí o tomador de decisões vai aceitando de que o ego é que está equivocado e o Espírito Santo está certo. Obrigada. Com isso, então, nós fechamos percepção, né, versus conhecimento. E semana que vem, Jesus faz a mesma coisa, coloca contra um versus o outro, assim, mas o erro e o ego. Então, vamos ver a percepção equivocada. Já vimos a percepção certa, o conhecimento. Semana que vem, a continuação. Como digo, esse curso é todo continuação. O erro e o ego. Quem quer? Leonardo está falando. Eu ia te fazer uma pergunta, mas aí a minha conexão caiu. Aí eu tive que voltar pelo tempo. E já está aberto, então, para pergunta? Já. A leitura já completou. Já terminamos o tópico 3. A sessão 3. Aqui tem um momento no livro texto, acho que lá para o capítulo 20, não me lembro, que fala que a visão será dada para todo aquele que estiver comprometido ou disposto a reconhecer a inocência do seu irmão. Né? É a mesma coisa do que acabamos de ver aqui. É por isso que eu acho que eu estou fazendo uma pergunta que talvez não tenha muita... Mas então isso significa que nós ainda não estamos dispostos a ver a inocência do nosso irmão. Senão Caiu, exatamente, é só isso que está atrapalhando. Não estamos dispostos. Bem colocado. Esse é o primeiro questionamento. Então, realmente, eu não estou ainda disposto. Simples assim. Esse é o primeiro passo. Ter essa abertura para reconhecer isso. Tá. Era essa a tua dúvida? Sim, aí Realmente, é que nós não estamos ainda dispostos.
Em algum nível, a gente não está disposto a ver o nosso irmão inocente. Deve ser alguma defesa, né? Uma projeção para... Medo, ainda é medo. Por isso que precisamos dos milagres, como eu estava falando há pouco, para nos convencer de que não há motivos para termos medo. Porque o ego nos amedrontou demais para conseguir com que a gente fugisse da mente e se escondesse num corpo. Então, esse medo continuou. Então, isso precisa ser desfeito. Desculpa por essa pergunta que já estava respondida, mas é que minha conexão tinha caído, daí eu perdi justamente... Tá. E nós temos aqui da Iracira, ela diz, o conhecimento cria sem ação? Sim, ação é fazer algo a partir, como eu falei, a partir de uma falta. Eu tenho que suprir algo. A criação não supre nada, ela aumenta aquilo que já é perfeito. Então, o conhecimento, o céu não é físico, não é um fazer físico. Ele é mais em termos de amor, de felicidade, de alegria. Quer dizer, agora eu estou sendo meio que Jesus diz assim que não há como explicar o céu. Então, eu tentei explicar o céu. Mas eu acho que para a didática valeu. E a Maria Emília, e o testemunho vem no mundo físico. O testemunho que eu falei antes, né? Então deve ser esse que eu falei do perdão, que o testemunho vem, ele tanto pode vir no mundo físico, mas ele sempre, às vezes, no mundo físico. Por quê? Porque de repente a outra pessoa ainda usa aquilo como defesa para ela, e se isso for tirado, ela se amedronta mais ainda. Mas ele sempre vem na mente, ele sempre vem em forma de paz, o testemunho. Então, pode ter efeitos físicos ou não, mas o testemunho na mente sempre surte efeito, sempre vem em forma de paz. Ing, eu coloquei essa questão do testemunho vem no mundo físico, e até fiquei, assim, nesse tempo, estava ouvindo, esperando, ouvindo todas as outras questões, eu coloquei para o Espírito Santo assim, será que eu vou falar ou eu vou ficar quieta? Mas aí veio o sentido de falar, a questão da experiência. Então, assim, eu estou sentindo uma experiência de perceber a correção da mente e perceber o milagre no mundo físico. Então, achei que eu tinha que compartilhar isso com sim, que estão ainda com a dúvida. Sim. E quase sempre, então, vamos dizer assim, vem com a parte física assim, pelo menos ao físico, como é percepção, o físico que nós percebemos. O que eu quero dizer, às vezes outras pessoas sequer percebem, e muitas vezes também percebem. Então, não nos cabe julgar de que forma, mas na maioria das vezes vem até mesmo de forma física, sim. E isso é altamente estimulante para nós, é como um presentinho. É como Jesus nos gratificando por nós seguirmos ao seu ensino. Nós, como seus alunos, ele está nos gratificando para a gente fazer com alegria as suas aulas. Pois é, isso foi tão gratificante para mim que eu me senti que eu devia compartilhar. Porque, assim, eu tenho um projeto de proteção aos animais, mas eu não sou protetora naquele sentido de pegar o animal e cuidar. E eu acabei pegando um cachorro para cuidar. E ele estava me incomodando muito, porque ele latia desesperadamente, assim, nas horas que eu estava na aula, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer essa entrega para o Espírito Santo para que me ajudasse a lidar. Inclusive no jogo, no Miracle Choice, eu coloquei eles como lidar. E tanto ontem quanto hoje, em momentos como agora, antes da aula, eu tirei ele de um canto, levei para outro, depois botei ele no canto que ele fica e conversei com ele, dizendo assim, escuta, agora eu preciso que você fique em paz, porque eu preciso ficar em paz. E aí eu pedi ao Espírito Santo que me guiasse nessa... Sim, e quando a gente Ficou em paz. E com certeza que sim, porque o Espírito Santo está em tudo, então o Espírito Santo está no cachorrinho também. Então, e você se comunica com o Espírito Santo?
a comunicação vai de Espírito Santo a Espírito Santo e é natural que venha, então não deve ser o objetivo calar o cão, né? O objetivo deve ser, então, curar a mente da falta de me achar separada, eu um ser, o cão o outro, e aí o Espírito Santo, que está em tudo, na sua unicidade, no seu reconhecimento de que o Espírito Santo pode também ajudar a ele e a ti, esse propósito unido abre caminhos para os milagres, sim. É isso. E aí o cãozinho não precisa mais latir, está liberado desse papel que ele tinha feito. E eu fiquei em paz. E eu estou aqui em paz. Então, não tinha como não compartilhar isso. E só mais uma coisinha, então, sim, o cãozinho também calou, mas parou de latir, mas eventualmente, se ele ainda latisse, você também ainda estaria em paz se a entrega foi ao Espírito Santo. Você nem sequer o perceberia mais latindo. Talvez o vizinho ainda ouça ele latindo, mas você não percebe mais, porque você não está mais com o ouvido aberto ao incômodo. Mas agora eu vou perceber a razão do latido, porque aí o latido tem alguma razão, chamar atenção para alguma situação, ou porque um bichinho passou ali, o propósito dele de latir. Isso. Então, pedido de amor. Pedido de amor, exatamente. Qual é o pedido? Gratidão a todos por... Ing. Fala, Isabela. Nossa, eu achei essa lição muito impactante. Eu não sei se é tudo isso, mas eu falei, meu Deus, como que nós estamos longe de chegar perto de Deus, né? Porque a gente está percebendo o tempo inteiro, e aí se você parar para pensar, pode me corrigir se eu estiver errado, mas Deus, ele não percebe nada, né? Não, ele só tem o conhecimento da tua perfeição, ele não percebe nada dos teus erros. Nossa, gente, eu me senti muito impactada. Essa lição foi muito, muito forte para mim, viu? Mas pelo menos tu já está agora questionando, porque antes do curso a gente sequer questionava, achava que isso vinha de Deus e isso era um fato. Agora sim, a gente mas já também questiona. Eu vejo assim que até eu achar que é o máximo, eu ter a percepção certa, e mesmo assim eu estou muito longe de Deus, porque enquanto eu estiver percebendo alguma coisa, eu já estou muito longe de estar perto dele. Mas Jesus diz assim, ó, e os mestres também falam do Gary, a percepção certa, ela é tão próxima do céu, ela é tão estado de graça que não faz mais a menor diferença se é céu ou percepção certa. Tão bom que já é. Sim, mas o que eu quero dizer é que até um pouquinho da nossa percepção é tão pequeno, porque Deus, ele não percebe absolutamente nada, né? Sim, achei muito impactante, achei muito linda essa lição, maravilhosa. Era só isso mesmo. Que bom, então. Fico feliz porque se ela te tocou é porque realmente você permitiu com a mente certa olhá-la, recebê-la. Muito bem, aqui 1h02. Alguém tem mais alguma coisa que queira acrescentar ou perguntar ou testemunhar? Senão, então, eu vou encerrar a gravação e agradecendo, como sempre, a Jesus por nos acompanhar, né, pessoal? Por estar atento sempre a todos os nossos pensamentos, por ser esse professor maravilhoso, ao Espírito Santo. E eu, particularmente, também agradeço muito a participação de vocês que dão todo sentido a esse estudo. Se eu me proponho a fazer essa leitura aqui, em nome de vocês. E com certeza sou a primeira a receber também o benefício dela. Então, gratidão a vocês também.